Bom dia, Boa tarde. Boa noite. eu sou o Vitor e a gente vai falar sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu vou falar sobre a definição, a epidemiologia e os sintomas. Eu sou Gianluca, eu vou descrever a fisiopatologia da DPOC. Eu sou Vinícius e eu vou falar sobre o diagnóstico e o tratamento da doença. Bom, para a apresentação a gente escolheu essa plataforma, o Prezi, em homenagem ao nosso querido professor Ângelo, que é um mestre, né, do Prezi. A gente tentou se equiparar a ele, mas é impossível. Vamos lá. Então, sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC, vamos começar. Ela é uma doença obstrutiva crônica das vias respiratórias que limita o fluxo aéreo. Ela ocorre de forma progressiva, sendo relacionada a um processo inflamatório anormal devido à inalação de partículas ou gases tóxicos causado principalmente pelo tabagismo. Esse processo inflamatório crônico pode provocar alterações dos brônquios, que é a bronquite crônica, nos bronquíolos, a bronquiolite obstrutiva, e no parênquima pulmonar, que é o enfisema pulmonar, acarretando uma diminuição da sua elasticidade. Estima-se que aproximadamente um quarto do total dos hospitalizados por problemas respiratórios sejam devido a essa doença. As lesões decorrentes são progressivas e irreversíveis depois de ocorrer. Bom, agora a epidemiologia da doença e alguns outros números. 85% dos casos da doença são causados pelo tabagismo e um estudo previu que em 2020 seria a terceira principal causa de morte no mundo, só ficando atrás do acidente vascular cerebral e de doenças do coração. Tá aí o principal vilão da doença, o cigarro. A doença afeta 210 milhões de pessoas no mundo inteiro e no Brasil 5 milhões. É a quinta maior causa de internação no SUS nos últimos 10 anos, entre os maiores de 40 anos, e provoca 200 mil hospitalizações em média a cada ano. Gasta cerca de 72 milhões de reais com a doença anualmente no Brasil. E aqui mostrando o impacto socioeconômico da doença, que faz de 20 a 40% das pessoas que têm a doença se aposentar mais cedo, que gera menos dinheiro de aposentadoria para elas. Bom, eu falo da fisiopatologia da doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, ela caracteriza-se por uma limitação do fluxo de ar por conta de uma resposta inflamatória anormal das vias aéreas, tanto inferiores quanto superiores, causada por acúmulo de partículas e gases tóxicos. Geralmente, ela vem muito associada ao consumo, ao fumo de cigarro, ao tabagismo. Normalidade é uns indivíduos normais que não apresentam a doença pulmonar obstrutiva crônica. Nesses indivíduos, eles têm dois grupos enzimáticos que atuam contrabalanceando. Tem as proteases e as antiproteases pulmonares, que promovem a renovação do tecidual do tecido conjuntivo do parênquima pulmonar. Elas regulam a produção de muco, a broncoconstrição, a broncodilatação e garantem o funcionamento adequado da via respiratória. Já nos portadores de DPOC, por conta da inflamação persistente, ocorre uma inativação das antiproteases, a ativação de neutrófilos e outras células inflamatórias que secretam as proteases, o que acaba resultando na degradação do tecido bronquioalveolar e a hipersecreção de muco. Então, o que acontece essa resposta inflamatória desencadeia uma broncoconstrição e um acúmulo de mucosa, que obstrui parcialmente a passagem de ar nessas vias aéreas e promove também a perda da elasticidade do tecido. Agora, sobre a limitação do fluxo de ar propriamente dita, né? Ela é provocada pelo estreitamento das vias aéreas, associada a uma perda da sua retração elástica. Sendo assim, a complacência dos pulmões é mantida, mas ocorre a perda da sua elasticidade, o que prejudica
a capacidade dele de retornar à sua forma original. Porque os pulmões, se estivessem fora do nosso organismo, eles estariam pequenos, desinflados, sem ar, né? Então, ele perde, nos pacientes com DPOC, ele perde essa capacidade de retornar à sua forma original. Dessa forma, ocorre uma hiperinsuflação pulmonar. Ele fica sempre estendido, sempre com um pouco mais de ar, relacionado ao aumento do esforço respiratório, concomitante à obstrução das vias aéreas, que aumenta a resistência. Que da mesma forma que funcionam o transporte de sangue no sistema circulatório, artérias e capilares de calibre menor, eles oferecem uma maior resistência à passagem de sangue. Da mesma forma, quando ocorre essa inflamação, essa broncoconstrição, o ar fica mais difícil de passar, o que aumenta a resistência. Então, por causa disso, ocorre um aumento do trabalho respiratório relacionado ao desequilíbrio entre a ventilação e perfusão alveolar, a hipoventilação alveolar e a hipóxia, que é a redução da oxigenação sanguínea. Bom, aqui nesse gráfico a gente pode ver ele comparando o volume expiratório forçado e a capacidade vital forçada, comparando entre uma pessoa normal e com um paciente de DPOC. Como a gente pode ver, por mais que o paciente exerça aquele esforço de expirar, o volume de ar que sai do pulmão é muito menor do que no paciente que não é acometido pela doença, justamente por causa desse aumento da resistência à saída de ar, por causa por causa da broncoconstrição e do acúmulo de muco que dificulta a passagem do ar. Vou falar sobre a relação entre a bronquite e o enfisema, né? Bom, a DPOC tem uma relação muito próxima com a bronquite obstrutiva crônica e o enfisema pulmonar. Nesse sentido, vale ressaltar, porém, que alguns autores não relacionavam os quadros clínicos dessas duas doenças, mas, segundo fontes mais atuais, tem uma relação direta. Aqui nessa imagem a gente pode ver a bronquite crônica, que mostra essa inflamação e excesso de produção de muco, que obstrui a passagem de ar pelos brônquios, ao lado de um brônquio saudável, né? Já embaixo, a gente consegue ver o enfisema, comparando a membrana alveolar saudável, com os alvéolos bem delineados e separados, enquanto na direita, os alvéolos acometidos por enfisema, que as paredes alveolares elas se desfazem, os capilares dessas paredes também são danificados, e os alvéolos se juntam formando uma grande bolha de ar, né? Que acaba provocando uma perda da elasticidade e que requer uma força muito maior para expulsar o ar desses alvéolos. Além disso, atrapalha bastante na troca gasosa com os capilares sanguíneos, né? Aqui essa outra imagem também mostra os brônquios que perdem seu formato original, inflamados, isso na bronquite. Eles ficam inflamados e, aí em inglês, eles ficam entupidos com muco. E ao lado, e mais para a direita, o enfisema, que as paredes dos alvéolos são destruídas, formando menos alvéolos e mais largos, que atrapalham nesse processo de troca gasosa e na expiração. Aqui a gente vê um raio-x, dois raios-x, né, mostrando as diferenças entre o pulmão saudável e o pulmão de uma pessoa acometida com a DPOC. Bom, eu vou comentar o pulmão do paciente com DPOC. Como a gente pode ver, ele está hiperinflado, que por causa daquela perda da capacidade elástica, naturalmente ele já está mais cheio de ar e portanto, ele vai requerer uma maior força para expelir esse ar na hora da expiração. Agora, quanto às complicações para os pacientes com DPOC, a gente pode citar as infecções, que por conta da associação entre a DPOC e os tabagistas,
os portadores eles estão sempre mais suscetíveis a infecções, principalmente as bacterianas, por causa da perda parcial da capacidade de expelir aquele muco acumulado nos brônquios. Essas infecções aceleram o processo da doença, porque principalmente elas instalam sucessivos episódios de resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória só vai contribuir para uma maior broncoconstrição, só vai piorar aquela passagem de ar já mencionada. Também a hipertensão pulmonar, que é a destruição dos septos interalveolares na DPOC, como já falado no caso do enfisema, né? No enfisema alveolar. Ela está diretamente relacionada à destruição dos leitos capilares, que geram um quadro de aumento do tônus vascular pulmonar difuso, também fruto da hipoxemia crônica. Então, o que isso quer dizer? Essa destruição dos capilares vão causar um maior fluxo de sangue para os outros, já que alguns foram destruídos, vai causar uma maior pressão do sangue passando pelos outros capilares. Pode gerar dano no tecido capilar, e também dificulta ainda mais essa troca gasosa, né? Que para ser realizado, o sangue tem que estar fluindo lentamente, sob uma baixa pressão. Isso contribui ainda mais para a hipoxemia crônica. Agora, aqui nessa imagem, a gente faz um alerta, né, descontraído para um dos riscos principais da DPOC, que é o tabagismo, o consumo de cigarro. Bom, vou falar sobre os sintomas da DPOC, e os principais são a tosse seca ou com muco, a dispneia, especialmente após prática de exercício físico, o desconforto torácico, o cansaço respiratório e a respiração com chiado, também conhecido como pieira. No começo do estágio, os sintomas são leves e eles passam desapercebidos pelo paciente, pelo indivíduo. Mas quando o quadro fica mais avançado, outros sintomas como a intensa perda de peso, a diminuição de tônus muscular, lábios e unhas com coloração azul acinzentada, a confusão mental e episódios de taquicardia são percebidos nos pacientes. Então aqui, de novo, os sintomas. A fadiga, a perda de peso, a tosse, a falta de ar, a pieira, o aperto no peito e o inchaço no tornozelo, devido à insuficiência cardíaca secundária. Nessa foto aqui, de novo, alguns sintomas, os principais, a tosse crônica, a produção crônica de expectoração, que é a tosse com muco, a dispneia, que se agrava muito com o exercício físico, que é a falta de ar, né? E o principal fator de risco é a fumaça do tabaco, o tabagismo, né? Bom, os fatores de risco. O principal de todos é a exposição à fumaça do cigarro de forma ativa ou passiva, a poluição ambiental, irritantes químicos, poeiras ocupacionais e infecções respiratórias graves na infância também podem ser fundamentais para a DPOC. No entanto, o cigarro é disparado o fator de risco mais importante e também deve ser incluído nessa relação o cachimbo, charuto e outros tipos de tabaco. A elevada idade e alto índice de massa corporal também se associam na ocorrência da doença. Aqui, uma foto do personagem Popeye. Ele, embora ele seja forte em todas as histórias dele, ele sempre se mostrou saudável e forte. Provavelmente o consumo de cachimbo frequente dele levaria a um quadro de DPOC. Mas o mais importante de todos é realmente o cigarro. Aqui uma propaganda contra o cigarro. Basicamente é ruim para tudo, ele envelhece, prejudica e infarta. Não fume. Tá. Falando sobre o diagnóstico, a suspeita inicial vai ser baseada na história clínica do paciente e da análise da exposição do paciente aos fatores de risco, sendo o tabagismo o principal desses fatores. Embora feita essa análise do histórico para ter uma suspeita inicial, é importante que seja feito a espirometria antes e depois do uso do broncodilatador nesses pacientes que foram diagnosticados com os fatores de risco e tendo os principais sintomas, tipo, qual sendo o principal deles, a tosse. Assim, vai ter uma maior chance, com a espirometria, vai ter uma maior chance de ter um diagnóstico precoce
que ao invés do que acontece quando são só diagnosticados os critérios clínicos. E assim pode haver um maior número de doentes que vão ter um diagnóstico adequado e precoce para poder ter uma intervenção adequada. Explicando melhor sobre a espirometria, ela vai ser feita através do processo no qual o paciente vai assoprar o ar bucal, que vai permitir analisar uma série de fatores, sendo o principal desses fatores o volume expiratório forçado do primeiro e segundo, e a relação desse volume expiratório forçado com a capacidade vital forçada. E a partir da relação entre os dois fatores, vai ser possível analisar a limitação do fluxo aéreo, que vai ser feita através da razão entre a VF1 com a CVF. E a razão abaixo de 70% vai indicar que houve uma limitação do fluxo aéreo. Além disso, para complementar o diagnóstico, pode também ser feita uma oximetria, que é feita através de um oxímetro de pulso, ou, caso o seu oxímetro de pulso dê uma saturação periférica inferior a 90%, pode ser feita uma gasometria arterial, que é um pouco mais invasiva, só que vai ser possível analisar de forma mais precisa a gravidade da oxigenação. É importante ressaltar que pacientes que fumam mais de 10 anos, é importante que eles realizem esses exames com uma certa frequência para que eles possam descobrir essa doença, além de outras doenças pulmonares, e nos estágios mais iniciais, que assim possa ser feita uma intervenção antes que os danos no tecido respiratório sejam irreversíveis. E essa foto aí ajuda a ilustrar o oxímetro de pulso, que é o que eu acabei de citar, que é uma forma de realizar a oximetria de forma menos invasiva. E a foto de baixo mostra que o diagnóstico feito no início ajuda a manter a função pulmonar quando comparado a indivíduos que fazem um diagnóstico mais tardio. Então, as principais características do quadro clínico são o desenvolvimento progressivo das características ao longo do ano. Em estágios precoces, são identificados principalmente tosse leve, que pode ser relacionada com princípios de enfisema e de bronquite crônica, que também está junto com expectoração de escarro, principalmente de manhã. Esses sintomas vão se iniciar mais ou menos na quarta ou quinta década de vida do indivíduo, e vão se iniciar muito antes de ter uma obstrução severa das vias aéreas da pessoa. Também outro sintoma é que durante a atividade física pode ocorrer falta de ar, o que muitas vezes é confundido com envelhecimento ou com sedentarismo. Isso mostra que é muito importante que seja feita uma anamnese cuidadosa com esses pacientes, para que se possa detectar a doença nos estágios iniciais, visto que o exame físico pode apresentar muitos dados normais ou com poucas alterações nessa fase da doença. Tá. Como eu disse anteriormente, com a progressão da doença, os sintomas tendem a piorar. E a partir dos 60 anos vai ser um período que vai demarcar bastante essa piora no geral. Essa piora pode ser relacionada a uma falta de ar, que não só vai ser entidades físicas, mas também ao realizar atividades cotidianas, como caminhar, se vestir, ir ao banheiro, etc. Também vão se tornar muito comuns infecções pulmonares, como a pneumonia, perda de peso sem relacionada com uma causa específica, hemoptise eventual, inchaço nas pernas, e também, conforme vai ter a progressão dessa doença, podem ocorrer casos de respiração anormal, ou seja, o paciente vai respirar muito pela boca, ou quando respirar vai ter uma necessidade de se apoiar para facilitar a sua respiração. Além disso, também pode ter uma cianose causada pela hipóxia e quadros de pneumotórax, que vão necessitar de uma intervenção médica. E a progressão também pode aumentar a chance do desenvolvimento de câncer, que pode ter os sintomas mascarados pela própria doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá.
com a progressão do quadro, os sintomas vão piorar mais ainda, podendo ter a tosse, principalmente a tosse e a falta de ar vão piorar, sendo que a falta de ar pode, inclusive, ocorrer em repouso, e os sintomas vão ser acompanhados de febres e dores no corpo. Ainda vão ter uma série de complicações clínicas que vão estar relacionadas à DPOC, como hipertensão pulmonar, arritmia cardíaca, câncer de pulmão, depressão e refluxo. E essas correlações clínicas, elas vão piorar intensamente a qualidade de vida do indivíduo, podendo resultar em internação, inclusive aumentando o risco de morte da pessoa. Tá, então, agora, aprofundando sobre o tratamento, eu vou aprofundar melhor sobre as diferentes formas como pode ser realizado esse tratamento. A primeira forma são medicamentos, que os tipos e doses de medicamentos vão variar conforme a gravidade da doença, e esses medicamentos podem ser broncodilatadores, anti-inflamatórios e antibióticos. A oxigenoterapia ocorre em casos mais graves, no qual a oxigenação do indivíduo está abaixo de 90%, e essa oxigenoterapia vai ajudar o indivíduo a aumentar a sua taxa de oxigênio e, assim, garantir uma oxigenação mais adequada dos tecidos. A reabilitação pulmonar é um tipo de treinamento específico da musculatura respiratória e dos membros que favorecem a respiração, que vai aumentar a capacidade física e a qualidade do indivíduo por facilitar a sua respiração. Cirurgia e procedimentos de broncoscopia ocorrem em casos raríssimos, que tem o predomínio de enfisema, e assim a broncoscopia e a intervenção cirúrgica, que pode ser feita, por exemplo, com a colocação de válvulas no pulmão, podem ajudar a aliviar os sintomas. E, por fim, o tabagismo, que é o indivíduo parar com o hábito de tabagismo, é o que é mais indicado pelos médicos, visto que o tabagismo é um dos piores, um dos principais fatores de risco que causa o indivíduo ter a doença pulmonar obstrutiva crônica. E, por fim, além dessas formas de tratamento, é importante ressaltar que todos os portadores dessa doença devem tomar anualmente uma dose de vacina contra a gripe e contra o pneumococo, para evitar que ele tenha risco de contrair essas doenças e agrave ainda mais o seu quadro respiratório. Bom, isso conclui nosso trabalho sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse é o nosso grupo sensacional. Nossas referências. E agora a gente queria deixar uma mensagem final, descontraída. Não fume, corte o cigarro de sua vida, não deixe que ele te prenda, e afinal todos ao seu redor agradecerão, especialmente os que mais te amam. É isso, o fim.